Olá, sou Roselaine Reis e você está no podcast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres a conquistar o seu sonho. Gente, tem várias pessoas nos procurando, querendo contar a sua história, perguntando se pode vir aqui. Nós somos abertos para todas as mulheres que queiram contar a sua história e que realmente venham aqui compartilhar conosco toda a sua trajetória. E nós trazemos aqui amigos, queridos, profissionais, não precisa ser só empreendedores. O que você estiver fazendo, o que você acredita que isso vai trazer um grande impacto para a nossa sociedade, nós queremos você aqui. E hoje, a nossa profissional, ela é excelente, gente. Bom, todo mundo que vem aqui, né? Não adianta eu falar isso, mas ela em especial, porque além de ser uma excelente profissional, numa área muito importante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso programa de hoje, como dos demais também, mas ela está vendo uma área que eu até conversei com ela um pouquinho antes, ela falou assim, Rose, não é nova não, eu já faço isso há muito tempo, mas finalmente ela vai colocar um projeto no ar, que eu já tenho falado com ela há algum tempo, e ela vai contar isso para vocês. Érica, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e por você estar aqui conosco. Eu sei que é a doutora Érica Letícia, mas eu posso chamar de Érica, né? Sim, pode. Eu que agradeço, Rose, essa oportunidade, esse momento. Eu acho muito importante da gente estar divulgando informações. Ah, com certeza. E na área da saúde, então, é uma das áreas que todo mundo pergunta. Mas antes, né, de nós falarmos um pouquinho do seu projeto, de falarmos um pouquinho da sua área da saúde, eu gostaria que você contasse um pouquinho da história da doutora Érica Letícia, pediatra, né? Que ela é pediatra e ela vai estar falando para vocês hoje sobre isso, tá, gente? Então, conta um pouquinho como é que foi, foi aquele sonho de criança, quando é que veio aquele... Porque criança, né, quer ser médica, quer ser professora, quer ser tudo, né? Como que foi essa sua trajetória? Bom, na realidade, eu devia ter por volta de 4 anos e meio, por aí, eu comecei a falar que eu queria ser médica de criança. Não sabia nem o termo pediatria. Antes disso, eu queria ser salsicha, se alguém lembrar da propaganda da época. Não vou me entregar a idade, Não. Mas eu sempre gostei muito de criança e desde então eu queria ser médica de criança, médica de criança. E aí eu segui nessa trajetória, né? Então, estudei, fiz a faculdade na Universidade de Mogi das Cruzes, no interior, e depois fui fazendo a especialização, fiz residência em pediatria, fiz neonatologia. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho dessa sua formação toda, porque nós vamos chegar lá no seu projeto e eu acredito que é muito importante que as pessoas conheçam, né, efetivamente qual foi toda a trajetória dessa sua formação específica, né, de especializações e cursos que você teve fazendo aí e que trouxeram você nesse projeto que você vai falar em breve. Na realidade, eu sempre fui muito idealista e a minha proposta sempre foi poder trabalhar com o maior número de pessoas. Então, dessa forma, eu fui fazendo algumas pós-graduações, né? Eu fiz bioortomolecular, fiz gestão no setor saúde, eu fiz também medicina chinesa, tradicional chinesa. Isso tudo depois da residência de Sim. pediatria e neonatologia, enquanto eu dava muito plantão de UTI neonatal e, e cada vez mais me aproximando do trabalho e vendo a importância da presença da mãe, do pai, né, da família. Mesmo em UTI, eu não conseguia deixar de lado o envolvimento com os parentes, com a família, com os responsáveis pelas crianças, né? Tá. E eu sei que na história, na faculdade, aí teve algumas histórias, alguns momentos bacanas, como todo mundo traz, né? Momentos de faculdade, recordações. Eu sei que teve algumas histórias bacanas. Compartilha com a gente, porque eu acredito que algumas colegas suas, né, amigos aí, vão lembrar desse momento. Bom, eu acredito que sim, né? Esses são momentos, alguns são inesquecíveis. Naquela época, né? Na minha época, né? Não tinha o Enem, então era vestibular, era muito puxado. Medicina era o curso mais concorrido, hoje em dia não sei como é que está.
E claro, aí entrando na faculdade, logo no início, a matéria que mais exigia da gente era anatomia, nós tínhamos 2 anos de anatomia, e aí a gente tem algumas histórias engraçadas, né? A gente tinha que lidar com o cadáver, o que começa a modificar a forma do estudante enxergar a vida e a sociedade, um olhar diferente. E quando tinha a prova de anatomia, era um terror, né? Nós tínhamos o corredor da tortura, que ficava todo mundo esperando para a prova de anatomia. Mas era disso, individual? Como é que era? Porque era um corredor, como é que era? era assim, eram as bancadas, né? Então, o professor chamava, aí você sentava ali e ele ia perguntando a respeito dos órgãos, Sim. das Entendi. estruturas anatômicas. E eu lembro que muitas vezes, né? Nossa, na primeira prova, então, começaram com ossos, aquele pavor. Aí a gente ficou sabendo pelos veteranos que a gente tinha uma forma de estudar um pouco além da aula, né? Que era ir lá, trocar uma ideia com quem tomava conta dos cadáveres no meio Minha da nossa. noite, No à me- meia-noite. Tinha que ser nesse horário. Tinha que ser tarde da noite. Não, e você ficava estudando a madrugada toda, né? Entendi. E, claro, era tudo muito curioso, até o nome de quem tomava conta dos cadáveres, né? Que se chamava Nascimento. Então, a gente fazia muita piada com relação a isso. Só que a gente ficava numa salinha à parte, né? Onde tinham lá os tanques e tudo. E, às vezes, era meio assombroso, né? À meia-noite, começava lá os geradores ou máquinas, sei lá o que era a geladeira a funcionar. E era um barulhão, né? E era muito engraçado. Também tinha. Aí depois você vai pegando as manhas, né? A turma vai pegando as manhas, aí a gente já dava um jeitinho de levar algumas peças para casa para estudar. Tirava peças. Nossa, Depois mãe. devolvia, gente. Por favor, já se passaram muitos anos, então Não se preocupe. já caducou qualquer processo nesse sentido. Mas era uma coisa divertida, a gente tinha que tornar aquele momento leve também para a gente, né? Então, às vezes, a gente levava bolacha, que a gente chamava de bolacha, eram fatias do cérebro, né? Para poder estudar as estruturas, porque era difícil, né? Ainda mais Sim. neuroanatomia, muito difícil. E era um grupo sempre que se juntava para estudar, e aí depois trocava as peças com outro grupo e ia madrugada fora, ou em casa, ou lá No laboratório. no laboratório. Bom, são histórias que realmente gravam, né? E Que o guardam. professor não assista esse. Não, deixa ele assistir, ele vai gostar, ele vai gostar. Sabia que os alunos estavam ali estudando, né? Estavam Opa! buscando. Mas que bom. Bom, aí você fez essas pós-graduações e você foi. Eu sei que você trabalhou um pouco na área de gestão também, né? Trabalhei, eu fiz gestão, mas nunca deixei de lado o atendimento. E o fato de eu ir para a gestão é que eu gosto muito de saúde pública e trabalhei também, tenho formação pela Unicef de conselheira em aleitamento materno, então essa daí também foi uma entrada de eu entrar, uma forma de entrar no serviço público com projetos maiores, né? Eu sempre gostei de coisas maiores, assim, no sentido de abranger o maior número de pessoas possíveis, de pacientes, de familiares, para poder contribuir mesmo, né, com a sociedade, com a educação, em saúde, né? E nessa linha trabalhei muitos anos em gestão, cheguei até a ser superintendente de uma autarquia pública. Foram vários projetos, foi uma coisa muito gostosa. Mas a política, né, no nosso país é um pouco pesada, né? Então, acabava fugindo um pouco daquela proposta e aí o serviço público em gestão acabava distraindo quem queria fazer um bom trabalho, né? Quem queria levar adiante um bom projeto, atender com qualidade ou desenvolver outras coisas, né? Gestão no Brasil, quando
existe uma questão de vaidade, muita vaidade, né? Então, às vezes você deixa... Eu cheguei a ser diretora de um serviço de neonatologia, a gente avançou muito com relação ao método canguru, ao aleitamento materno, aquele atendimento profissional dos prematuros, mas aí você sai para ocupar um outro cargo, aí quem vem acaba engavetando tudo. Nessa época, inclusive, eu lancei um programa que era, acredito que inédito, era um programa de apoio aos pais em luto da neonatologia. Era um apoio que a gente fazia, que a gente fazia um trabalho com a psicologia do hospital, e a gente dava apoio àquelas mães, pais que perdiam os seus bebês, e muito trabalho, muita coisa, muito conhecimento saiu daí, foi muito bacana. Pena que, quando eu saí, a primeira coisa que quem me substituiu fez foi encerrar, mas é curioso como as pessoas querem continuar fazendo um bom trabalho, né? E essa minha equipe, né, essas minhas amigas, parceiras de psicologia, de fonoaudiologia, elas continuaram fazendo atendimento Que coisa boa. Em paralelo, né? O que ajudou bastante, tanto os prematuros quanto as mães que perderam seus bebês. Infelizmente, a gente tem essa questão na política. Às vezes tem um projeto e só porque troca, às vezes, um partido alguma coisa, eles engavetam um projeto que às vezes seria bom para a sociedade, né? São impactos. E aí você ficou com o consultório. Sim, depois eu assumi outros cargos, e aí foi, mas o consultório eu sempre mantive em paralelo. Eu gosto muito do trabalho do consultório, porque eu gosto de saber em que núcleo familiar o meu paciente está inserido, então eu faço esse trabalho com os pais, com os avós, quando tem os avós presentes, com quem realmente cuida daquela criança, né? Porque não basta chegar e, olha, tem uma questão, tem uma patologia, vamos dar um medicamento. Às vezes são problemas de saúde que se repetem mais por questões emocionais ou por questões até ambientais, né? Sim. Eu sou daquela pediatra que palpito até em como é que está a cama no quarto. Né? Você está perto da janela, você está perto da porta, você está no meio da corrente de ar. Olha, então nós vamos ter bastante perguntas aqui. Então, vocês que estão assistindo, pode colocar lá no nosso canal do YouTube, que depois a gente passa para a doutora Érica e ela vai responder. Não, mas isso é muito importante, porque eu até vou pedir para você falar, que você comentou que eu não sabia disso, tá? E eu não sei se os nossos ouvintes aí, né, também sabem ou não. Que, para mim, a pediatria, sei lá, 12, 14 anos. E você falou para mim que pode atender até os 21. Sim, a gente atende alguns pediatras até adultos jovens, mas aí vai de pediatra para pediatra, Tá. né? Eu gosto muito de acompanhar até por volta dos 25 anos, que geralmente eles já são mais resistentes, até por conta da finalização da maturidade, né, da maturação do nosso cérebro. É quando termina de se desenvolver o lobo frontal, que é responsável pelas decisões e outras coisas. E eu acho extremamente importante a gente que tem esse conhecimento da infância, as experiências da adolescente, desse adulto jovem, às vezes funciona mais como às vezes um conselheiro do que propriamente um médico que vai examinar com detalhes, mas que pode orientar e acompanhar essa trajetória. Foi bem interessante, você falou que tem uma área um conhecimento específico, ebiatria? Ebiatria, sim, é uma especialidade dentro da pediatria que foca em adolescentes, né? E quando você tem a formação geral, todos os pediatras passam pela ebiatria, não tem como, neonatologia, pela ebiatria. Então, é muito importante isso, porque às vezes surge um problema e você vai num outro médico especialista, mas seria importante ter esse acompanhamento, porque o seu pediatra conhece você e uma médica como você, né, que estuda até o ambiente, gente, até a posição da cama, né? Olha que bacana isso. Mas é que conhece, né, o meio. Então, às vezes, a solução não está só no medicamento.
mas numa posição, numa mudança de alimentação, ou ambiental, ou até emocional, né? Você que É. trata um pouco com isso. Não, realmente, inclusive nesses últimos anos, a ciência tem avançado muito numa disciplina que se chama hoje em dia de epigenética, que na realidade a gente sabe que a genética interfere, mas hoje o ambiente, o que a pessoa come, o núcleo em que ela está inserido, a cultura, isso interfere muito mais no como a pessoa vai se desenvolver, evoluir, desenvolver doenças ou não, do que a própria genética. É óbvio que a genética é importante, mas é como se o ambiente, o que você come, liga ou desliga uma chavinha. Como é importante, né? Então a gente vê a medicina de um lado e você está mostrando várias outras coisas que podem acontecer. Bom, a gente já entrou na área, né? Já foi falando direto assim, mas depois de formado e tal, tem filhos hoje, né? Tenho. Sou mãe de dois jovens, um de 23 e a outra de 15, com muito orgulho. Os Um príncipe filhotes e uma princesa, gente. maravilhosos. Parabéns, lindos mesmo. Eu gostaria que, antes da gente iniciar a questão do projeto, que eu imagino que as pessoas estão ansiosas também, para poder conhecer um pouco mais, eu gostaria que você, que eu vou dizer de médica raiz, né, pela história que você contou, né, do que os jovens colocam, foi uma médica raiz. Que mensagem você poderia passar hoje, eu acredito, para os nossos estudantes de medicina? Porque é uma profissão importante, como qualquer outra, tá? Mas que ela lida, né? E a gente vê quantas pandemias, essas coisas todas que a gente tem passado, né? Então existe um olhar diferenciado e eu acredito até que as pessoas hoje estão um pouco mais preocupadas com a saúde. Então, o que que você passaria para esses estudantes? Porque eu tiro até por mim, né? Porque quando eu vou em médico, e eu que estou fazendo um tratamento, muitos que me conhecem agora, então eu pego o exame, eu já abro, já leio, não entendo nada, mas vou lá procurando tudo, né? E às vezes a gente chega no consultório já com algumas informação, não conhecimento, informações. E aí como é que fica o médico para lidar com isso hoje também, né? Porque antes as pessoas iam ouvir o que o médico falava, hoje ele já chega com indagações específicas. Então, eu acredito que a formação do médico hoje, aquilo que você está passando e aqueles que estão estudando, ele tem que ter uma preparação para receber esses pacientes agora também, né? Olha, a primeira coisa que eu diria para quem está pensando em cursar a escola de medicina seria: por qual razão? Você deve se perguntar qual é o motivo ou quais os motivos que estão te levando a escolher essa carreira, que não é fácil de se cursar, não é fácil de lidar, mas é muito gratificante. Então, a primeira coisa é isso. Eu acho que quem quer fazer medicina tem que saber quais os motivos ou as razões. Na minha época, eu lembro de alguns colegas que escolheram medicina porque os pais queriam. E vou lhe dizer que eles não fazem mais medicina. Então, isso é muito importante. Outra coisa é, com relação a essa visão, esse acolhimento que você está colocando, Paracelsus, que era médico, alquimista, lá na Idade Média, ele já falava, ele tinha uma frase, não vou lembrar de cor, mas que ele falava que o caráter do médico era extremamente importante para a cura do paciente. O que que ele queria dizer com isso? Que não bastava você dar um medicamento, mas como é que você lidar com esse paciente? Como é que você acolhe, né? Como você vê esse problema que ele tá lhe trazendo, né? Não é uma coisa matemática, realmente. Medicina não é matemática. Outra coisa é o respeito pela ciência, né? A gente precisa sair um pouco do achismo. E na nossa sociedade, não digo só no Brasil, mas os latinos em geral são assim, eles acham que podem interferir em todas as profissões, que eles entendem tudo de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é bem assim. E eu acho que a pandemia mostrou isso para a gente. Então, existirão muitos desafios aos estudantes, altos e baixos, porque realmente é assim mesmo, né? Mas, se você perceber que é isso mesmo que você quer,
abrace e não desista. Isso é importante, não desistir. Obrigada, muito obrigada. Olha, ficou dado o recado aí. Bom, antes da gente entrar no projeto de mentoria parental, que eu sei que você vai falar bastante disso e eu acredito que muitos também querem saber, eu queria chamar um parceiro nosso, uma parceira na realidade, que está sempre conosco aqui, que é a Lara Imóveis. Bom, a Lara Imóveis, gente, é de uma equipe incrível que cuida do seu imóvel, que vai buscar aquilo que você pretende para você ter um bem-estar, morar bem. Muitas vezes a gente sabe que a realização do brasileiro, até que você falou do latino, né, é ter a casa própria, mas não só isso, é você estar morando bem. Estávamos vendo até uma pesquisa hoje, falando que os jovens de hoje, ele não quer ter casa própria, mas ele quer ter um lar, né? Então ele quer morar bem. Então é isso que a Lara Imóveis, ela traz para vocês. E ela traz também várias outras áreas, né? E vocês vão procurar a Adriana, gente. Eu sei que a Adriana tem uma equipe maravilhosa, mas procura ela. Vou até falar baixinho, porque ela tem um atendimento incrível. Ela esteve conosco aqui contando a sua história. E eu vou te dar um telefone específico. Olha, 11, porque é aqui de São Paulo, 9 47220832. Procura lá, Lara Imóveis, ó. www.lara, com H no final. Lara é a filhinha da Adriana, gente. Uma princesa também, viu? Graças. E está lá representando para nós o nosso sonho da casa própria ou do lar onde você queira estar bem. Lara Imóveis, não esqueça. Bom, voltando aqui, além da gente estar falando um pouquinho aí da sua história, da sua formação, eu sei que existe uma preocupação. E por isso que a gente traz profissionais aqui como você. E você falou sobre a mentoria parental. E aí, quando você falou sobre isso, eu falei assim, eu acho que isso é fundamental e as pessoas precisam entender, conhecer e acho que principalmente ter. Queria primeiro que você descrevesse, né? Que de repente quem está ouvindo a gente não sabe o que é a mentoria parental. Na realidade, a mentoria é algo que eu faço desde que eu comecei o consultório, só que não tinha nomenclatura, que é realmente esse acompanhamento, é guiar os pais, guiar a mãe, o pai, no desenvolvimento e no crescimento da criança, com relação à nutrição, comportamento. Eu sempre tive muita interface com as escolas, no desfraude, na questão da nutrição. Então, existem coisas que você escuta no consultório de pediatria, mas fica faltando um quê, né? Então, isso acaba gerando ansiedade nos pais, acaba atrapalhando também com relação à educação dos filhos ou outras coisas, como, por exemplo, um sapato inadequado para a criança que está andando há pouco tempo. São pequenos detalhes, né, que a gente pode guiar, orientar os pais a lidar com os seus filhos e, claro, ter uma maternidade, uma paternidade de melhor qualidade, de melhor presença, nesse sentido, né? É bacana. Eu já vou de antemão aqui, né? Porque já me deram o sinal que estão perguntando se a Colis vai ter. Vai ter. Fiquem tranquilos. A gente vai ter a mentoria com a doutora Érica Letícia. Mas além da Colis, eu imagino que você vai ter um canal específico. E as pessoas, como é que eles vão poder fazer isso? Porque uma questão é uma consulta, que leva a uma patologia, que você falou. Mas eu acredito que a mentoria parental seja algo que toda família, né, precisa ter um pouco dessa orientação, porque a gente tem hoje o mundo da internet que tem várias informações. Então, você não sabe exatamente o que fazer. E quando você tem um profissional, ele vai te direcionar. Então, até que você falou isso, desde um sapato. Como que vai funcionar essa mentoria? Você vai colocar no canal, as pessoas vão entrar em contato, você já montou essa estrutura? E como que você acredita que as pessoas podem se organizar para ter isso daí? Bom, inicialmente, de uma forma digital, online, no meu canal. Sim. Né? Eu tenho o Instagram, tenho o canal do YouTube, que é alguma coisa, né? Tá lá na incubadora. Tá nascendo, tá nascendo. Porque eu acho importante atingir o maior número possível de mães e pais para tirar as dúvidas. E é importante que se tirem as dúvidas com os profissionais, né? Que estudaram para isso, na área da saúde, em todas as áreas. Eu acho que a gente não pode deixar de considerar isso, porque existem muitos curiosos e, às vezes, as informações são equivocadas e isso acaba comprometendo, às vezes, de
de forma pequena, mas às vezes trazendo alguns prejuízos na educação e no desenvolvimento da criança. Então, é bom ficar atento, né? Mas, claro, também a mentoria personalizada, porque existem casos específicos. Eu, durante toda essa minha jornada, eu trabalho com fitoterapia, eu sou natureba, vamos dizer assim. Eu gosto de trabalhar muito com os alimentos como medicamento, né? Então, por exemplo, se tem um resfriado, alguma coisa assim, eu abro mão de alguns alimentos, oriento a fitoterapia, ou a aproximação com a natureza. E por que isso? Porque eu vejo o paciente de uma forma holística mesmo, né? De Sim, uma forma sim. global, e é importante para evitar ou prevenir algumas desordens emocionais. Não sei se respondi sua pergunta. Respondeu. É porque a mentoria, eu acho que é até importante destacar que não é só no momento em que eu preciso, ela pode ser como uma forma preventiva pelo que você está falando. Essa foi sempre a minha forma de atuar na pediatria. Eu sempre atuei de forma preventiva. Eu tenho um protocolo que eu uso há anos, é um protocolo muito pessoal, onde eu vou detalhando a rotina do paciente, como ele come, o padrão do sono, atividades físicas, e aí vou orientando. E também levo em consideração a personalidade da criança para atividades físicas, para aquilo que ela gosta de comer, ou porque é importante a gente respeitar a individualidade da criança também. Nós não somos um produto em série, né? Foi muito interessante a gente conversando um pouquinho antes, que você ainda falou assim, né, essa questão da palavra do produto em série, e também você falou assim, não tem esse negócio, fulano é preguiçoso então, porque cada um tem a sua individualidade, né? Bom, se as mães dos meus pacientes estiverem vendo esse vídeo, Elas vão ver, elas vão. elas vão lembrar que eu falo nada de rotular. Bebê não é preguiçoso, bebê não é difícil, criança não é nervosinha, e a gente precisa tomar cuidado. Rótulos, a sociedade adora colocar rótulos, né? Verdade. Tem que ter rótulo. Mas eu procuro orientar esses pais a não rotularem seus filhos. Principalmente quando tem outros irmãos. Ficam comparando. Também não se deve comparar. Né? É complicado. E eu acho que o bom do ser humano é essa individualidade. Né? Cada um é cada um. Eu acho que a gente tem que respeitar isso desde que nasce. Né? Uma pergunta que eu vou abusar aqui, tá? Antes da gente encerrar, eu quero abusar. Uma coisa muito difícil que eu, como professora, tenho escutado bastante. Professora, não consegui fazer o trabalho, não consegui estudar para a prova, porque o meu filho, não consigo dominar ele, é difícil, não consigo tirar o celular da mão dele. Como usar a palavra não para a criança? Bom, a primeira coisa é não gritando não. Já está aí. Existem várias formas, né? De preferência, não usar a palavra em si, mas tentar orientar. Porque o que os pais são? São guias dessas crianças, né? São os grandes orientadores. Vai chegar um momento que eles vão caminhar sozinhos, né? Os filhos caminham sozinhos, nós caminhamos sozinhos. Então, claro, mesmo tendo um pai, uma mãe que dê um conselho, mas a base é extremamente importante. Né? Os primeiros anos, a presença na adolescência, né? Agora, você precisa ter regras, você precisa ter disciplina, e não pensa que adolescente não gosta. Eles reclamam, mas é importante para que eles tenham disciplina. As crianças também. Agora, a disciplina não é agressiva. Você tem que explicar, você tem que mostrar. Por que não colocar o dedo na tomada? É óbvio que você vai falar 1000 vezes para uma criança que é pequena. Só que também você tem que saber proteger, né? Não adianta você deixar o fio solto na casa e falar, não põe a mão. Ora, eles são curiosos. Eles vão colocar. Então, a segurança depende de você, a orientação depende de você, né? E entender, hoje em dia, com essa história de
das crianças ou dos adolescentes que não podem se frustrar, ou entender que algumas coisas estão também associadas à bioquímica do cérebro. Então, você precisa do profissional. Inclusive, há uns 3 anos atrás, eu fiz um aprimoramento em Chicago, né, a respeito da bioquímica do cérebro nas desordens. Lá eles chamam de mentais, a gente aqui fala, para ser mais delicado, desordens emocionais, mas não deixam de ser desordens mentais, tanto a depressão quanto a ansiedade, doença do momento, né, a grande epidemia, né, que é importante a gente também lidar com isso, né? Esse aprimoramento ampliou muito a minha visão, o meu conhecimento. Na realidade, nós somos só 3 brasileiros que fizemos esse aprimoramento no Instituto, lá em Chicago. Muito bacana. Olha, parabéns. E como eu sempre gostei muito dessas questões emocionais e sempre abordei no meu consultório, para mim foi um grande avanço. Somada aí a bioortomolecular, ajuda bastante. Nossa, e falar em ansiedade, né? Realmente é o do momento, né? A ansiedade é o que toma conta dos adolescentes muito, né? E os diagnósticos, né? Os rótulos. Eu tenho uns amigos da psiquiatria que eles não gostam de ficar dando esses diagnósticos porque as pessoas se autorrotulam. E, o que você tem? Eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sofro de ansiedade. Não, isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada. Os rótulos não ajudam em nada. O que precisa é essa base, o acompanhamento, aprender a lidar com esse indivíduo. Muito isso. Bom, antes de nós finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Você deixou para os estudantes de direito, né? E agora eu gostaria que você deixasse para, eu não vou dizer mães, pais, mas você falou quem cuida da criança. Porque às vezes as pessoas terceirizam. Eu lembro que você falou um pouquinho comigo sobre isso. Terceirizam a educação, terceirizam a saúde, e isso não existe. Isso realmente é responsabilidade de quem cuida da criança. Sim, os valores são familiares, né? Isso é importante. Então, é a família que tem que passar. Então, qual a mensagem que você hoje, não só como pediatra, mas principalmente como uma mentora parental, que você falaria para eles? Olha, o que eu sempre falo para os pais ou responsáveis dos meus pacientes é: sejam firmes nos valores, na disciplina, sejam firmes, mas com doçura. Não é na agressividade, não é na dureza que a gente vai conseguir educar essas crianças e manter os adolescentes no melhor caminho, né? E que aproveitem a maternidade e a paternidade, porque faz assim, passa rápido. Então, sejam mesmo, vivenciem a maternidade, a paternidade. E, claro, busquem ajuda, não tem mal nenhum. Precisa da ajuda de um profissional? Vá lá, peça ajuda, não há mal nenhum. E principalmente busquem mesmo, né? Porque isso vai auxiliar no mundo que a gente está vivendo com tantas informações. Você precisa desse direcionamento. Porque informação não é conhecimento. Exato. Há uma diferença. Contato seu, como é que a gente vai saber? Pode deixar um Instagram seu, um telefone, e-mail, enfim, o que você gostaria de deixar para que eles entrassem em contato com você? Sim, eu tenho o meu Instagram, o canal que ainda está paradinho, mas vocês já podem anotar. Tá nascendo. Tá. Vão se inscrevendo lá e aguardem. doutora.ericaleticia, G. que é DRA. E o Instagram, que é o DRA.ericaleticia. O Érica com K. Ah, muito bem. Bom, chegou o momento agora que todo mundo quer saber, né? Eu preciso perguntar. Hoje, doutora Érica Letícia, no Você Pode, em que estágio você está? Você é uma guerreira? Ou você está no estágio princesa? Lembrando que a princesa não é alguém que deixa de guerrear, porque a princesa ela tem o seu reinado para administrar. Mas em que estágio você se encontra hoje? Porque Você Pode quer deixar uma lembrança com você. Eu acho que eu nunca vou sair do estágio guerreira. Eu até tento às vezes, né? Mas eu sou guerreira mesmo. Então aqui a gente tem um pin que a gente gostaria que você usasse, assim como eu estou usando aqui, que vai simbolizar que você é uma guerreira e que você pode levar esse conhecimento maravilhoso. Obrigada. É um imãzinho. Isso.
Sim, Isso, guerreira. muito obrigada. Espero que que você agradeço. volte mais vezes aqui para contar Amém. mais sobre isso para a gente. Eu tinha várias perguntas, mas eu me controlei por conta do tempo, né? Mas a gente vai seguir com você, seguir no seu canal e dizer que você vai estar conosco também na Coles. Sim, com certeza. Eu que agradeço, professora. Muito obrigada. Estamos aqui terminando mais um Você Pode de Guerreira Princesa. Quem sabe na próxima semana não é a sua história que vai estar sendo contada aqui.